Revela, Silvia. Vamos lá. Vai, Wagner. Começamos. Então, boa noite aí a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Wagner Santiago, sou professor e coordenador aqui do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou hoje aqui para trazer a doutora Melissa Graciosa para falar sobre manejo de águas pluviais urbanas, soluções baseadas na natureza. A Melissa é engenheira civil pela Unifeb, é especialista em modelagem, projeto e planejamento de manejo de águas pluviais urbanas. Tem mestrado e doutorado em engenharia hidráulica e saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo e atualmente é professora de hidráulica e drenagem na engenharia ambiental e urbana da UFABC. Antes de passar a palavra aí, né, para a professora, eu gostaria de expressar aqui a minha satisfação de tê-la conosco, né, para compartilhar aí um pouco do seu conhecimento com a gente. Sem dúvida, vai ser de grande valia para os nossos alunos e para todos aqueles que tiveram a oportunidade de mais na frente acompanhar o vídeo, que está sendo gravado. E agora eu passo a palavra para o professor João Pedro, que vai fazer uma introdução, e na sequência a professora ela entra aí fazendo as suas considerações e as suas explanações a respeito do assunto. Muito obrigado. Bom, Obrigada. boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com a professora Melissa e com todos vocês. Então, para deixar a galera aí entrando, chegando, eu vou apresentar para vocês um vídeo que é aqui da Prefeitura, a Prefeitura de Juazeiro, que promoveu, foi para a gente apresentar um projeto nosso, e eu acho que vale a pena para a Melissa conhecer um pouquinho mais nossa região, se ela não conhece, conhecer um pouquinho da nossa cidade, do nosso status quo em termos de relevo, de geografia, e ver um pouquinho de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui relacionado diretamente ao ator principal, que é o nosso ator principal aqui, que é o Rio São Francisco. Coincidentemente, até sem querer, ontem foi o dia do São Francisco, né? O dia de São Francisco e o dia do Rio São Francisco. Foi assim, bem interessante. Eu digo, amanhã eu vou aproveitar e já vou dar fazer essa consideração, porque foi bem interessante isso. Então, vai ser, teoricamente, quase uma homenagem também ao Rio São Francisco. É uma pena que, com tudo que a gente vive também, acho que não deu tempo dos órgãos responsáveis realmente pensar em alguma coisa. Não fizemos nada, nem aqui em Juazeiro, nem em Petrolina, com relação ao Rio. Mas eu acredito que seja mais por conta dessa pandemia e os órgãos não tiveram movimentação, né, para pensar em alguma coisa. Mas fica aqui o registro, é a nossa homenagem, a homenagem do curso de Engenharia Civil da Univasf, e ter a participação da professora Melissa aqui é uma grande honra para todos nós e para essa região. Então, eu vou passar o vídeo rapidinho e depois a gente começa, enquanto o pessoal está entrando, e depois a gente começa com a professora. Wagner, ajuda aí, tá? Vou lá. Estão vendo? Sim. Estamos, sim. Sim. Tá travando bastante. Ele tem som? Tem. O som agora não está aparecendo. Naquela hora estava, né? João Pedro, tenta desligar a sua câmera, que pode melhorar. É isso que eu ia fazer. E a gente Pronto, também. vou tirar também. Vou fechar agora. Conseguiu? Então, tá ok, um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto. Vamos tentar. Continua não saindo áudio aqui, né? Agora? Você disse como, Wagner? Daquela outra forma, sem ser compartilhando a tela, para ver se compartilhando o aplicativo, a janela do aplicativo. Vamos ver se vai. Vamos.
Porque a tela inteira você está falando, né? Porque você me compartilhou a tela inteira, agora vamos tentar compartilhar só o aplicativo daquela primeira forma que a gente estava tentando, para ver se dessa vez vai, né? Pronto, ele não aparece aqui, entendeu? Mentira e me coloca de novo como... Tá. Pronto, Pessoal, desculpem, tá? A gente tinha feito todo esse teste, deu tudo certo, deu errado, deu certo, e agora deu errado de novo. Vamos lá. Pronto. Coloquei já. Eu vou colocar a tela inteira, não é? Isso. Não, tenta aquela forma, compartilhar o aplicativo para você dessa vez aparece o aplicativo. É verdade, não apareceu não. Novamente não? Não. Infelizmente faz parte, né? Essas coisas assim acontecem. Deixa eu tentar aqui. Senão a gente começa, depois eu me comprometo de passar até porque vamos ver aqui. Vocês estão vendo até... Não tá com som? O áudio tá falhando. O áudio tá falhando. Então, deixa eu fazer. Então, eu vou falar, tá? Eu vou falar. Vocês estão vendo a imagem aí? Estamos. Sim, a imagem sim. Pronto. Eu vou parar o vídeo, eu vou mostrar algumas partes da imagem, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui. Estão ouvindo? Sim. Pronto. Então, essa é o lado de Juazeiro, tá, Melissa? E para as pessoas que não conhecem, essa é a cidade de Juazeiro e essa é a orla da nossa cidade, né? Então, essa é o Rio São Francisco, para quem não conhece, né? A ponte Presidente Dutra está ali ao fundo. E essa é um trecho do vídeo. Deixa eu ver se eu passo mais na frente para vocês verem. Agora tava o som. Tava? Deixa, Jota, eu acho que dá certo. Assim, ruim, travando, mas dá pra ver. Não deixe o rio morrer. De sei lá o que, se não morre o ribeirinho, de fome, de sede, de sei lá o que. De sei lá o que. De sei lá. De sei lá o que. Pronto, vamos voltar aqui para a gente. Tenta ir vendo logo se você consegue compartilhar já com Melissa, tá, Wagner? Deixa eu falar um pedacinho aqui. Só mostrando, né, professora, que o que a gente tem aqui normalmente o que a gente tem na maioria dos nossos corpos de água fluvial, né, pluvial. Nenhuma proteção, você consegue perceber que no trecho urbano ali, né, a gente não tem nenhuma proteção da mata ciliar, não tem mata ciliar nenhuma. As cidades foram construídas bem próximo ao rio, né, então a gente tem essa característica também. Essa área toda que aparece no vídeo, ela hoje a gente está finalizando um projeto que é o Parque Fluvial, é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, né? Ele pega essas áreas consolidadas urbanas
e transforma em um parque de uso, né? Um parque para você usar, já que você perdeu toda essa característica da proteção do rio, a mata ciliar, né? E você tem esse uso mais próximo à cidade. O Ministério do Meio Ambiente, em 2009, fez um estudo em algumas cidades da calha do Rio São Francisco, e em 2013 ele lançou um edital, né, o edital dos parques fluviais, e selecionou 4 municípios, né? Aí fomos selecionados Juazeiro, Petrolina, Pirapora e Januária, para executar esses projetos, né? Em torno de 3 milhões de reais para revitalizar essa partezinha urbana da orla de cada um, né? De cada município. E a gente tá quase finalizando. Acho que todo mundo que está aqui na sala, se for aqui de Juazeiro e Petrolina, já viu bem como é que está o parque fluvial, né? Tem a implementação de uso que está bem interessante, e a gente conseguiu fazer um contato maior, trazer a sociedade para mais próximo ao rio, né? E trabalhar um pouquinho essa coisa da drenagem, né? Que é tão complicada. Pouco, né? Na verdade, a gente conseguiu trabalhar bem pouco, porque aqui é tudo muito complicado. Mas era mais para você perceber como funciona a nossa cidade, né? Assim, essa semana a gente já teve uma conversa, você já viu algumas coisas, e a gente é meio que uma bacia, né? Você vê que o ponto onde chega o rio, né? Ele é mais alto e o centro da cidade é mais baixo. Então, o nosso grande problema, vamos dizer assim, é com a chuva, né? Inundações com relação a isso. Hoje a gente não tem mais muito problema com o rio, a cheia do rio, por conta de Sobradinho, né? A barragem, que já deu diminuiu muito essa contribuição em termos de inundações dentro da cidade. Mas é basicamente isso, era mais para todos vocês verem. Depois eu me comprometo até de encaminhar isso, de colocar lá no nosso Instagram também. É um vídeo muito bonito, muito interessante, a música é muito bonita também, e representa um pouquinho. E a gente está agora tentando produzir o vídeo que mostra o Parque Fluvial. Ficou bem interessante. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Quando finalizar, a gente volta, né? Quando você finalizar e Silvia também quiser falar dela, a gente volta para responder algumas perguntas ou algumas dúvidas que tiverem. Fiquem à vontade, vocês que estão aí na sala, para fazer essas colocações, as colocações aí no chat, e as dúvidas que vocês tiverem, a gente no final vai tentar aqui responder a vocês. Passo agora para a professora Melissa, fique à vontade e uma boa apresentação para a senhora. Muito obrigada, João Pedro, muito obrigada. Quero agradecer imensamente aqui o convite da professora Silvia, do professor Wagner, do professor João Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de estar aí pessoalmente, né? Fiquei encantada com o que eu pude conhecer da cidade, assim, nesses dias, né? Conversando com o João Pedro, estudando um pouco sobre a cidade. Fiquei encantada e vamos marcar uma ida presencial aí. Quero muito conhecer pessoalmente a universidade e a cidade. Fechado. Fechado, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Wagner me disse que já me colocou aqui para que eu possa compartilhar. Então é só colocar aqui tela inteira, compartilhar. É igualzinho o Google Meets, né? Tá aparecendo aí para vocês? Pronto, tá aparecendo sim. Perfeito. Bom. Aí quando você colocar no modo da tela inteira, aí talvez você não consiga mais ver a gente aqui, né? Nem se ver, mas a gente vai estar vendo a apresentação inteira. Tá bom. Então, assim, o que eu vou pedir, por gentileza, é que se por acaso tiver algum comentário, pode me interromper. E se por acaso eu cair, eu tô com o WhatsApp de prontidão aqui. Me avisa que eu retomo, tá bom? Pronto, perfeito. Muito obrigada, então, pessoal. Agradeço imensamente mesmo o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos que estão participando. E eu vim bater um papo, né, conversar um pouco aí com os professores sobre manejo de águas pluviais urbanas, mas na ótica dessa abordagem que vem crescendo agora, né, cada vez mais, que é a abordagem das soluções baseadas na natureza para o manejo das águas pluviais urbanas. Quero começar apresentando um pouco aqui a nossa casa. A Univasf e a UFABC são primas irmãs, né? Elas são mais ou menos da mesma época. Ali por volta de 2006, né? A nossa fundação oficialmente aconteceu em 2006,
E nós temos hoje 2 campos aqui na região metropolitana de São Paulo, no chamado ABC Paulista, que tem esse nome por causa da cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, que são as 3 principais cidades ali dessa região, que tem ao todo 7 municípios, e que compõe uma bacia hidrográfica bem importante para nós aqui, que é a bacia do Rio Tamanduateí, principal afluente aqui do Rio Tietê, na região metropolitana. Então, a UFABC ela tem hoje 14 anos de existência, eu estou há 5 anos, são 14 mil alunos de graduação, esse número está desatualizado, já é um pouco maior agora com o ingresso desse ano, né? E são 27 cursos de graduação, incluindo aí as 8 engenharias, entre elas a de ambiental e urbana, da qual eu faço parte. São 500 alunos de pós-graduação em mestrado e doutorado, distribuídos aí em 27 programas. E a nossa casinha aqui é a Engenharia Ambiental e Urbana. Esses são alguns dos nossos alunos em algumas das atividades de campo, algumas atividades de confraternização. Ano passado foram 80 ingressos do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E esse ano, com pandemia e tudo, até setembro agora, foram 56 formandos já, 56 engenheiros e engenheiras ambientais e urbanas, que é uma modalidade aí da engenharia que ela dialoga obviamente com a engenharia ambiental, mas principalmente focada nos aspectos das cidades, né, nos desafios que a gente tem nas áreas urbanas, né, como tratar a questão ambiental no ambiente urbano. Então, eu coordeno aqui esse laboratório, né, de águas urbanas e hidráulica ambiental, estou bastante envolvida aí com essa parte do manejo das águas pluviais urbanas, um pouco mais voltada para os aspectos quantitativos, né, das enchentes, mas também pensando nos aspectos qualitativos, aí, principalmente de tratamento de poluição difusa e as questões relacionadas, né, à qualidade das águas de chuva. Então, entrando um pouco aqui no nosso tema, né, das soluções para o manejo das águas pluviais urbanas, a gente tem hoje alguns desafios que se apresentam. Até pouco tempo atrás, o profissional de águas urbanas, né, o profissional de drenagem urbana, ele tinha como escopo principal a questão das enchentes, e não deixa de ser assim ainda hoje, né? A gente está muito focado na questão de resolver essa urgência que é as inundações urbanas, mas a gente tem outros objetivos, né, que se integram, que a gente chama de desafios aí da moderna drenagem urbana. O controle da quantidade está sempre presente, enquanto a gente não tiver as cidades efetivamente preparadas para lidar com esse volume de chuva, a gente precisa continuar focando no controle da quantidade. Mas a gente fica muito prejudicado naquilo que a gente pretende fazer em termos de soluções para as águas urbanas, muitas vezes em virtude da questão da qualidade, né? A gente tem rios que estão muito poluídos, a gente tem um excesso de poluição difusa, e tudo isso compromete a gestão como um todo das águas urbanas, né? Então, o controle da qualidade ele é fundamental também nesse processo. Do mesmo modo, a restauração dos rios urbanos. A gente vive ainda uma realidade em que o progresso das cidades muitas vezes significa cobrir os rios, né? Cobrir os rios, fazer a avenida por cima e tirar esse contato. E às vezes esse tamponamento ele vem até como um avanço, vamos dizer assim, né? Porque o rio está tão poluído que a própria população local pede aí ao poder público essa canalização das pessoas com as águas, né? Também a recarga dos aquíferos, né? Aquela parcela da infiltração do ciclo hidrológico que se perde aí com o processo desordenado de impermeabilização que vem com a urbanização. Hoje em dia a gente mal consegue garantir a vazão ecológica nos nossos cursos d'água aqui na nossa região, mesmo que eles sendo perenes, muitos córregos já perderam sua condição de perenidade pelo problema da baixa infiltração, do rebaixamento do lençol, e hoje eles são basicamente valões de esgoto aí a céu aberto, o que está garantindo o escoamento perene desses córregos, muitas vezes é o esgoto que é lançado neles, infelizmente, né, uma situação muito triste. E também a gente tem como objetivo proporcionar resiliência para as nossas cidades, o preparo frente aos eventos extremos, né? A gente tem um sistema que seja dimensionado para uma determinada chuva crítica,
mas que ele seja, no seu conjunto, capaz de amortecer, capaz de lidar com eventos extremos, eventos que sejam ainda maiores do que aqueles para os quais ele está dimensionado. E aí a gente tem medidas, né, de proteção em frentes sucessivas de proteção para poder possibilitar aí essa resiliência. Então, focando um pouco aí nos aspectos de como que se dá o ciclo hidrológico, né, como que o ciclo hidrológico natural é, então, transformado pela urbanização, a gente chega nessa questão de entender o porquê acontecem as enchentes, né, quais são as causas que estão ligadas às questões das inundações urbanas, para, então, a gente poder buscar soluções que sejam capazes efetivamente de fazer frente, né, a essa situação. Então, evidentemente, a gente tem a contribuição natural, né? Principalmente aqui na nossa região, no Brasil, né, como um todo, as enchentes são causadas principalmente pelas chuvas nas cidades, né? Na maior parte das vezes, a chuva faz o rio atingir ali sua capacidade, a sua vazão de cheia, né? E quando acontece dessa vazão de cheia transbordar para o seu leito maior e a cidade está ocupando esse leito maior, aí a gente tem um processo de inundação. Essa seria aí a diferença principal entre a enchente e a inundação, né? A enchente como causa, a inundação como consequência. A enchente como fenômeno natural, a inundação como um efeito antrópico, né, da ocupação das várzeas. E às vezes são usados como sinônimos, mas são situações diferentes também, é a questão do alagamento, né? A situação das ruas, né, e dos bairros encherem em virtude da dificuldade de escoar essas águas para os rios. Muitas vezes o rio ainda não está na sua capacidade, mas as ruas estão acumulando água. Drenagem, às vezes ela está entupida de lixo, enfim, tem várias causas, né? Mas assim, a chuva ela não é a única causa das enchentes, existem outras causas. Cidades costeiras sofrem muito com enchentes provocadas por ressacas marinhas. Isso aqui é uma fotografia da cidade de Santos. Problema único nosso, tem o caso bastante ilustrativo aí da cidade de Londres, que tamanhas são as ressacas marinhas ali do Mar do Norte invadindo a cidade, que se fez um sistema de barragens de jusante. É uma barragem que é para proteger contra uma cheia que vem de jusante, uma cheia que vem do mar, né? E a gente tem também algumas cidades, principalmente as cidades europeias, né, mais do norte da Europa, que tem um tipo de cheia que é sim, inexistente para nós aqui, mas que para eles acaba sendo muitas vezes a principal cheia, né, que é a cheia que vem com o começo do verão, com o derretimento da neve que está acumulada durante todo o inverno nas montanhas, e desce um região do vale toda inundada em virtude desse derretimento de neve. Essas seriam aí as três causas, vamos dizer assim, naturais, né, principais das enchentes. E agora entrando um pouco nas causas antrópicas, a primeira que vem à mente, assim, sempre que a gente fala, por que tem enchente, né? Em geral, as pessoas sabem responder, a gente impermeabilizou demais a cidade. E é verdade, né? A gente tem uma situação em que, numa condição natural, aqui a cidade ainda começando, né, a sua ocupação, você tem um hidrograma lá, o gráfico das vazões no tempo, amortecido. Aí, com o estabelecimento, a consolidação da urbanização, esse hidrograma atinge uma condição em que não apenas o volume e o pico aumenta, porque o escoamento se dá de maneira muito mais rápida, porque não tem mais infiltração, e o escoamento no pavimento revestido é muito mais rápido, isso também antecipa o pico. Então, você tem o problema de aumentar e antecipar esses picos de cheia. E aí a gente tem alternativas, né, para promover uma nova condição de sustentabilidade para essa cidade, com as chamadas medidas compensatórias, né, que pode, então, devolver uma condição de cheia que seja compatível com a ocupação que a cidade, então, passou a ter. Uma característica muito importante, assim, na maioria das nossas cidades, se a gente for resgatar aí o histórico da urbanização, essa urbanização ela começou nos vales, né? É uma urbanização que ela começa na margem do rio e ela vai seguindo para montante. E por que isso isso agrava as enchentes?
Porque à medida que essa urbanização vai subindo o vale, né, ela vai se consolidando para montante, as áreas que antes estavam permeáveis e infiltravam passam a ficar impermeáveis e escoar. E aquela cidade que já está assentada ali na beira do rio, ela foi assentada ali para uma determinada cota desse rio, para uma determinada vazão desse rio, e essa vazão vai aumentando, e vai aumentando cada vez mais, e começa a acontecer as inundações nas áreas baixas. Diria que assim, a maior parte das nossas cidades, pelo menos aqui na nossa região, acredito que não seja diferente aí também, são cidades que tiveram essa conformação, elas foram ocupadas de jusante para montante. Então a impermeabilização ela tem um impacto muito grande para esse tipo de urbanização. E aí, junto com a impermeabilização, a outra grande causa das inundações urbanas é justamente a ocupação da várzea. Porque se mesmo com toda essa impermeabilização, essas várzeas estivessem preservadas, você teria o leito de cheia, obviamente. Mas o fato é que a gente ocupou de uma maneira que não só a cidade se assentou nos meandros dos rios, mas ela retificou esses rios, suprimiu esses meandros. Então, se a gente pensar no curso de um rio ligando um ponto aí A a um ponto B, um barbantinho, vamos pensar no barbantinho esticado, um barbantinho fazendo curvas. O que faz as curvas, ele tem um comprimento maior. Um rio, a gente está tirando volume de armazenamento. O rio ele não só transporta, ele também armazena. E essas retificações, a maioria das vezes, foram feitas para implantar vias de fundo de vale, né? Porque ali você tem uma condição de terraplenagem que já é favorável, porque a várzea é plana, e então você economiza aí o que é muitas vezes o maior custo aí de uma obra de pavimentação, que é o movimento de terra. Então foi por esse motivo principal, foi para implantar vias de fundo de vale que esses rios foram não só canalizados, mas retificados, e essas várzeas foram ocupadas. E aí o rio toma o espaço dele, né? Então você tem mais água, porque permeabilizou tudo, chegando num volume menor, porque a várzea está ocupada, né? Então é a receita para dar errado. E aí, como o professor João Pedro estava falando, né, da questão da mata ciliar de São Francisco, que nos trechos urbanos aí de Juazeiro e Petrolina ela já não está mais presente, né? Então essa é uma condição, infelizmente, bastante comum nas nossas cidades, né? E o problema da retirada da mata ciliar ele é principalmente em virtude do assoreamento, né? Eu poderia dar um chute aí que a depender da vazão é um rio que acaba tendo que estar sempre sendo dragado. Talvez não agora na condição de jusante da barragem, né, de Sobradinho, depois da implantação da barragem isso pode ter sido reduzido esse processo, mas em geral a tendência é que no rio, no seu estado natural, ao se retirar a mata ciliar, esse solo vai começar a erodir, você perde a proteção e essa erosão se transforma em assoreamento no rio, né? Então aqui só para dar um exemplo, né, do processo de retificação, né, de canalização, isso aqui é o rio Tamanduateí, chegando no rio Tietê, lá no século passado, né, no começo do século passado, e como é hoje, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, se a gente pegar hoje, todas as nossas avenidas principais aqui são vias de fundo de vale, exceto uma ou outra. A Avenida Paulista é um espigão, né? Ela está no divisor de águas ali, mas a maioria das nossas avenidas pense numa avenida em São Paulo, ela está no fundo de vale. Muitas vezes as ruas também. E às vezes a gente nem sabe mais que o rio está ali, porque o rio está tamponado, a avenida está em cima, né? E uma coisa também muito comum das cidades costeiras é justamente a remoção dos mangues e construção de aterros sobre o mar, né? Então a gente tira aquela zona que é natural, tanto para amortecer essas enchentes, quanto para tratar também essas águas, e faz o aterro. Então a gente vai prolongar esses canais com uma declividade nula, às vezes até declividade negativa, então com uma capacidade hidráulica baixíssima, e aí urbaniza toda a cidade a montante, e concentra então os lançamentos nos canais, né? Você draga o mangue e faz um canal. Isso é muito comum. A maioria das cidades de praia aqui na região, pelo menos próximas aqui, elas têm muito essa situação. Então você tem uma área maior contribuindo para uma área menor para amortecer, porque o mangue já não está mais, tem um canal, e esse canal ainda está avançando por cima de um aterro sobre o mar, então ele vai com declividade nula, às vezes negativa, e a capacidade hidráulica dele é muito, muito limitada. Então é uma receita também, né, para dar errado. Ainda citando aí as causas antrópicas, presença de lixo, né? A gente tem, infelizmente, aí uma gestão muito deficitária de resíduos sólidos. Essa primeira foto aqui de baixo à direita eu tirei no caminho para o trabalho, né? Isso aqui é o rio Tamanduateí, já no trecho todo canalizado, né?
e uma galeria totalmente obstruída aí por vegetação, né, que a chuva levou. Muito plástico, muito lixo chegando no rio, né, muita falta de gestão de resíduos dele, que é a imagem do Fusca rolha, né? A gente realmente tem o rio como um corpo receptor final de tudo que não serve mais, até da sucata, né? Até mesmo do Fusca. Então, assim, uma coisa que ficou bastante consolidada aí, acho que na mente dos brasileiros todos agora, nessa fase da pandemia, é a questão do amortecimento da curva. Então, o primeiro desafio que a gente tem aí como hidrólogo, como profissional de águas urbanas, é justamente amortecer essa curva de vazões, né? Então, existe ali um cenário em que você tem uma chuva crítica, né, que causa inundação numa determinada ali daquela região, ele está preparado para lidar com essa chuva. E tudo que vier de hidrograma, né, do gráfico das vazões no tempo, acima dessa capacidade do sistema, se converte em volume de inundação. E então o objetivo atual da moderna drenagem urbana, vamos dizer assim, ele é o de amortecer essas cheias, é baixar esse hidrograma, é trazer essa linha amarela para o nível aí da linha verde, é colocar a vazão de cheia dentro dos limites da capacidade do sistema. Durante muito tempo, a abordagem era o contrário, era subir a capacidade do sistema, era fazer canais cada vez maiores, era fazer galerias e mais canais, e aí o que se concluiu com o passar dos anos aí, mais ou menos em um século de urbanização, é que essa solução ela não é sustentável em nenhum aspecto. Primeiro, do ponto de vista físico mesmo, você não tem mais nem espaço para aumentar esses canais. O Rio Tietê chegou a ser explodido com dinamite para poder aumentar a calha, né? Já adentraram totalmente o leito do rio. Então, começou a se pensar numa drenagem que reverte o processo da urbanização, não mais numa drenagem que faz frente ao processo de urbanização, dando mais capacidade para a rede, mas em uma drenagem que diminui os efeitos da urbanização, estabelecendo a capacidade atual da rede como um limite, uma vazão de restrição. Não vamos mais lidar com as enchentes ampliando a capacidade. Vamos tratar com a capacidade que a gente tem e amortecer na bacia. E aí é onde a gente passa a ter, então, diversos... E amortecer o quê? Amortecer esse volume aqui, esse volume de inundação. O volume que existe de hidrograma acima da capacidade de restrição. Isso aqui é vazão no tempo, a integral abaixo da curva aí é volume. Então, esse é um diagnóstico que a gente consegue hoje fazer com base em modelagem, né, com base em monitoramento, e chegar precisamente aos volumes de déficit. E com esse volume em mãos, a gente tem um ponto de partida. Então, aqui a gente precisa, nessa bacia, nós precisamos trabalhar 800 mil metros cúbicos, 500 mil metros cúbicos, 100 mil metros cúbicos. Esse é o conceito, né? É trabalhar qual o volume que a gente precisa amortecer na bacia. E quais são os recursos daí que a gente tem para amortecer? São inúmeros. São inúmeros recursos que a gente tem, desde a fonte do escoamento superficial, da fonte de formação, que é lá no lote urbano, até o corpo receptor, a gente tem possibilidade de tratar o amortecimento em todas as etapas. Então, aqui essa figura do livro do Cagnoli, ela compara o efeito do modelo de canalização e do modelo de reservação para uma mesma chuva. Então, no modelo de canalização, essa chuva precipita sobre os lotes, sobre as vias urbanas, e ela é encaminhada, então, para um sistema de microdrenagem, que segue, então, para um sistema de coletores, que vai parar nas galerias de macrodrenagem e chega ao corpo receptor com picos elevados. Já no sistema focado na reservação, a gente começa a reservar desde o princípio, desde o lote urbano. Então, dispositivos de controle nos telhados, né, os micro-reservatórios, bacias de infiltração, trincheiras de infiltração, jardins de chuva, superfícies permeáveis, encaminhando então para um sistema de retenção, trabalhando também as bacias de detenção e retenção na macrodrenagem, e a gente consegue então chegar ao corpo receptor com picos mais reduzidos, né? E dentro desse contexto da não propagação das enchentes, mas do amortecimento, existe a abordagem na macrodrenagem, que é uma abordagem mais estrutural, né, uma engenharia mais cinza, focada em grandes volumes,
E existe a abordagem mais focada nas soluções dispersas, né, pela bacia, descentralizadas, que é a formação do escoamento nos lotes urbanos. E até pouco tempo atrás se imaginava que as soluções baseadas na natureza elas teriam abrangência mais nesses sistemas descentralizados e nos lotes, né, na retenção nos lotes. Também voltados para um protagonismo das águas e do verde ao invés da engenharia convencional. É possível, aí já existe na tecnologia, processos para a gente poder trabalhar isso. Então, essas soluções baseadas na natureza, tentando fazer aqui um apanhado de tudo que isso significa, seriam alternativas de manejo dessas águas urbanas, né, que elas têm múltiplos objetivos. Restabelecer o ciclo hidrológico natural, e aqui a gente está falando de infiltrar água de chuva, e armazenar e reter. Tratar essas águas de escoamento superficial, tratar a poluição difusa, né? Tornar essa paisagem urbana mais verde, mais agradável, né? Diminuir o efeito de ilhas de calor, favorecer a presença de fauna, preservar a vegetação ciliar e principalmente dialogar o máximo possível com as características naturais. E ela traz resiliência justamente por ser descentralizada, né? Você tem vários equipamentos atuando em conjunto. Seria isso, né? Então, assim, isso não é... O princípio, ele já vem de tempos atrás, né? Desde que se começou a estudar o manejo das águas pluviais urbanas, já se tinha em mente que o nosso objetivo final é chegar em mananciais urbanos, a gente pode tratar águas pluviais urbanas de maneira que elas possam ser consumidas. A Austrália já está fazendo isso, trata os piscinões, né? Mas para isso a gente precisa passar por etapas, a gente precisa ter tratamento da água, precisa controlar a qualidade, a gente precisa reintegrar esses rios na paisagem urbana, a pessoa ela precisa se entender como agente da paisagem, né? Parte da paisagem, conviver com o rio, seria isso, né? E durante muito tempo a gente teve focado muito aqui no controle das enchentes e ainda feito da maneira não sustentável, né? Propagar enchente para jusante. Então, assim, é um caminho, é um trajeto a se percorrer e a gente vai avançando aí, pouco a pouco, né? Nesse trajeto. Então, como medidas de infiltração, a gente pode citar aí trincheiras de infiltração, poços, pavimentos controle da quantidade, mas também para controle de poluição difusa, porque funcionam como um filtro, né, das águas das superfícies antes delas atingirem o rio. Então aqui a gente tem um modelo, né, de trincheira de infiltração. Essa aqui a gente instalou num lote urbano lá em São Carlos, em 2005, né? E você vê que depois, se não fosse pelos postos que a gente deixou de monitoramento, a trincheira ela some no terreno, né? E aqui é um lote de 500 metros quadrados que está drenando. Eles são pavimentos que diferem do pavimento comum, primeiro porque a camada superficial dele ela tem menor proporção de finos na mistura, então ele é mais poroso, né? Só que também ele fica mais frágil, né? Ele fica menos resistente, então ele não é muito indicado para vias de tráfego intenso. Mas para vias secundárias, para pátios de estacionamento de shopping center, é perfeitamente aplicável, né? E aí ele não é feito só da camada superior, ele tem toda uma parte de armazenamento embaixo. Uma camada robusta, ali 50, 60 centímetros de brita, e nos vãos dessa brita essa água vai ficar armazenada, e embaixo uma camada de solo aonde está uma tubulação que vai levar o excedente para a rede de drenagem, né? Aquilo que não infiltrar vai para a rede de drenagem. Então é assim que funciona o sistema de pavimento permeável, né? Os jardins de chuva, eles são uma estrutura que ela é de infiltração, mas ela também é de tratamento, ela também é de biorretenção. Então, ela agrega mais funções a essa estrutura aí. Ela não vai só infiltrar, mas ela também vai tratar essa poluição difusa, ela vai proporcionar conforto térmico, né, para as cidades,
Então, ela difere principalmente das trincheiras dos pavimentos permeáveis por esse motivo. Mas a estrutura inferior, abaixo da camada de vegetação, é uma estrutura realmente muito semelhante à da trincheira de infiltração, né? Então, ele tem as camadas, né? E tem a camada de onde fica a vegetação, a camada de brita, onde fica o armazenamento. Então, ela tem um sistema de camadas, na verdade, que vai proporcionar a biorretenção, a infiltração e o armazenamento e tratamento dessas águas de chuva, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens que foram cedidas por uma empresa que está trabalhando agora bastante no Brasil aí com sistemas de soluções baseados na natureza, com jardins filtrantes, a Phytorestore, e eles cederam para a gente aqui algumas imagens para a gente incluir aqui na apresentação. Então, os jardins de chuva, esses sistemas de biorretenção, ele é uma medida que ele vai utilizar essa atividade biológica das plantas para remover os poluentes das águas pluviais. Então, ele contribui para a infiltração e retenção, ao mesmo tempo que ele faz o tratamento dessas águas de chuva. Então, aqui tem outros exemplos, né, de como que elas podem ser aplicadas. E inclusive, assim, esse sistema ele é usado para tratamento de águas servidas como um todo. Aqui eu estou entrando mais no aspecto das águas pluviais urbanas, mas ele é um excelente sistema de tratamento, que ele vai funcionar sem lodo, né? Porque todo o material ele vai ser processado pela própria planta e vai ser solto para a atmosfera, né? Então você tem todo um sistema, uma tecnologia verde, né, para esses sistemas. Recentemente a gente soube que a cidade de Nova York implantou 9.000 jardins de chuva com o objetivo de proporcionar um volume de captação de 2 milhões de metros cúbicos. Então, se a gente pensar aqui, uma bacia como a nossa, da região do ABC aqui, né, onde fica o UFABC, que é a bacia do Tamanduateí, que tem 300 quilômetros quadrados, ela tem hoje um déficit de volume de inundação, aquele volume do hidrograma acima da capacidade do sistema, ela está da ordem de 13 milhões de metros cúbicos para TR de 100 anos. Um pouco menor depois da implantação de algumas bacias de detenção, mas essa era a ordem de grandeza do déficit. Então, nós estamos falando aí de conseguir proporcionar uma parcela significativa de redução desse volume somente com os jardins de chuva, só com as medidas descentralizadas, sem entrar nos reservatórios nos lotes, sem entrar nas recuperações de várzea e nas bacias de detenção. Então, assim, ele tem sim um volume significativo desde que ele seja, né, aplicado em larga escala. E a gente tem alguns resultados, eu vou acelerar um pouco porque eu quero mostrar uns estudos de caso mais para frente. Aqui é um estudo que a gente fez pela UFABC, o quanto que a gente conseguiu reduzir nos parâmetros aqui de qualidade, né, depois do efluente passar pelo jardim de chuva. Então, a gente consegue colocar o efluente final do jardim dentro da CONAMA 357, quer dizer, ele poderia atender, por exemplo, finalidades não potáveis. Bom, ainda nas medidas descentralizadas para controle de cheias, a gente tem os micro-reservatórios de aproveitamento de águas nos lotes. Ele acaba tendo uma dupla função, não só de controle de cheia, mas também de proporcionar água para fontes complementares, né, para fins não potáveis, principalmente. São as cisternas, né, aí tem diversas configurações possíveis, inclusive os barris de chuva, que são as mais simples, né. Eu quero mostrar um pouco agora alguns exemplos e a partir dos exemplos ir trabalhando assim, alguns conceitos, né? Esse primeiro exemplo que eu trago é de como que é feita a gestão das águas urbanas lá na cidade de Colônia, no Vale do Reno, na Alemanha. Eu fiz uma parte do doutorado lá, tive a oportunidade de conhecer o sistema, né, que eles empregam, e é muito fundamentado mesmo nas múltiplas soluções. A resiliência que eles buscam vem muito daí, vem de você ter sucessivas camadas de proteção, né? Então, eles têm uma capacidade de lidar com os eventos, não só os eventos corriqueiros e tratar essas águas pluviais, né, para que elas cheguem com mais qualidade aos rios, mas também os eventos extremos. Então, aqui a gente tem o pavimento permeável, a gente tem as valas de infiltração, os barris de chuva, os telhados verdes. Então, isso são práticas muito comuns, né, ali no Vale do Reno. E uma coisa também que faz parte também da cultura e que vem muito ao encontro disso que a gente está sempre, né, batendo na tecla, que é engajar a população, promover o convívio com o rio,
fazer esse trabalho aí da educação para a sustentabilidade mesmo, da educação ambiental, e trazer as pessoas para entender que elas estão dentro de uma bacia hidrográfica e aqui que elas estão sujeitas e como que isso funciona. Então, isso aqui é uma maquete que fica no térreo da Prefeitura de Colônia. Essa foto foi eu que fiz. Ela fica num espaço aberto da prefeitura, que é aberto ao público, né? O pavilhão térreo é aberto, qualquer pessoa pode entrar. Então tem uma série de posters ilustrativos que vem do que seria um centro de controle de gerenciamento de águas de chuva lá, o centro por face da competência centro de gerenciamento de águas de inundações urbanas, vamos dizer assim. E essa maquete, ela tem uma coisa interessante, tá vendo? Ela tem alguns chuveirinhos aqui, você faz chover, e aí ela sobe aqui o dique móvel, ela abre a bacia de detenção, ele mostra a diferença entre um pavimento que tem impermeabilidade e um que é impermeável. Mostra que a zona vermelha de inundação, justamente onde está o principal cartão postal da cidade, que é a Catedral de Colônia, está numa zona de inundação, como que essa zona é protegida. Então, assim, a gente via muito, era um caminho meu de passado, né, diariamente, então a gente via muito, por exemplo, professoras levando as crianças, sabe, grupos indo visitar, né, e conhecer como que é o sistema de controle de enchentes de Colônia a partir de uma solução bem simples, que é uma maquete instalada num espaço público, né? E uma coisa que me chamava bastante atenção é que eles têm um único princípio. Sobre esse princípio são moldadas todas as ações de controle às inundações. E esse princípio a próxima enchente vem com certeza. E aí nós podemos fazer algo. Aqui nós podemos ou poderíamos, né, ter feito algo. Então, parece que é um princípio contrário, muitas vezes, do que a gente vê, né, na nossa prática. Assim, as cidades sendo destruídas pelas inundações e aquela expectativa de que tomara que isso não aconteça de novo. É o contrário de você ter a certeza de que vai acontecer de novo e então se preparar, né? Porque a gente está lidando com eventos que são estatísticos e está lidando com eventos que estão aumentando em frequência, estão aumentando em intensidade e a gente tem que se preparar então para lidar com esses eventos. Então é muito interessante essa abordagem. E como que eles fazem lá esse enfrentamento aos eventos extremos? Primeiro eles têm um sistema de monitoramento e alerta, né? Com um plano de contingência, né, muito bem elaborado e ensaiado, né, com a população. Na medida do possível, a preservação das várzeas, mas a gente sabe que, por exemplo, o centro histórico está totalmente dentro da várzea do Reno, então eles demandam também medidas estruturais centralizadas, eles têm grandes bacias de detenção e medidas estruturais também nos cursos d'água, que são os diques de proteção. Mas eles têm muitas medidas descentralizadas, e é do conjunto de todas essas medidas que a gente tem a condição de resiliência que a cidade hoje tem para as inundações. Então, aqui estão alguns exemplos de bacia de detenção. Então, não é muito no modelo dos piscinões que a gente conhece aqui de São Paulo, né? São bacias abertas, são campos, na verdade, que servem como parques. E aquilo que eu falei de que você precisa ter uma certa qualidade da água para poder ter espaços como esse, porque o que acontece hoje com os nossos piscinões aqui é que, a hora que a onda de cheia passa, fica um lodo no fundo, e um lodo que muitas vezes está carregado ali até de metais pesados, de esgoto, e que é difícil até licenciar um bota-fora para levar esse lodo. Então a gente fica muito limitado naquilo que a gente consegue fazer, pela falta de espaço, mas também pela falta de qualidade dessas águas. Aqui são as duas bacias de detenção, elas totalizam 30 milhões de volume de amortecimento, né, para proteger aquele centro histórico que está dentro da mancha de inundação. E a gente tem os diques, né? Os diques são de três tipos, né? Dique fixo de estrutura, dique fixo com essa parede transparente e os diques móveis, que é justamente para preservar o contato, né, da cidade com o rio. Então, eles fazem esse sistema de diques móveis aqui, que ele é instalado em poucas horas. Colônia é uma das cidades que tem a questão das cheias de derretimento de neve. Além disso, o Reno é um rio aluvial, né? Um rio que tem... A cheia dele acontece de maneira mais lenta. Então, eles têm um tempo de resposta que possibilita instalar esse sistema a partir de um sistema de alerta. E esse tempo de resposta é da ordem de dias a horas. E eles têm
o sistema é planejado para ser instalado em até 3 horas, para proteção contra PR em 100 anos. Então a gente anda ali pelo centro histórico, só vê essas plaquinhas no chão, não sabe direito para que serve, mas é para instalar aqueles postes e depois colocar aquelas vigas e fazer os diques móveis, né? Que é para preservar o contato da cidade com o rio. E tem também as casas que estão mesmo no vale da inundação, principalmente essa inundação de degelo. Essas casas, existe um sistema tributário diferenciado para as residências que, né, insistem em permanecer. Existem incentivos para que essas residências sejam mudadas, né, para que essas pessoas vão morar em outro lugar, mas também existe a possibilidade de ficar lá, desde que seja feita as medidas de proteção, e principalmente no centro histórico, onde você já não tem a possibilidade de tirar a cidade dali, né, mas você tem proteções de comportas nas portas, nas janelas e tal. Então, esse é um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo internacional, né? Uma cidade europeia, não é um exemplo raro na Alemanha, né? O que Colônia faz é o que é feito ali, né, em todos aqueles vales ali que tem ali naquela região, né? E a gente tem condições que a gente sabe que são muito diferentes nas nossas cidades. E uma das coisas que sempre nos trazem, assim, em termos de questionamento, é os assentamentos precários, né? A gente tem muita favela, todas as nossas cidades têm assentamento precário. Como que a gente pode contextualizar isso? Tem diversas maneiras. Eu gosto de trazer esse exemplo que uma professora, colega nossa da UFABC, professora Luciana Ferrara, ela participou de um projeto de uma viela ecológica com o pessoal da FAUSP. Esse projeto aconteceu entre 2011 e 2016 e é um projeto que conseguiu engajar muito a participação popular, simplesmente transformando uma viela que antes não se tinha muitas expectativas sobre ela, uma viela típica de uma favela, em um local de visitação e um local que serve até para fazer trabalhos de educação ambiental com crianças, serve como horta urbana. Enfim, é um exemplo de como incentivos em pequena escala podem ser multiplicados e fazer uma grande diferença num contexto de uma bacia mais ampla, né? Então, essa aqui é a região onde foi tratada, né, a proposta, e aqui está a construção, foi feita toda com engajamento mesmo da população local, né? As pessoas participaram, junto com o pessoal das equipes, né, da FAUSP, coordenado pela professora Maria Lúcia Rifinetti Martins, que a nossa colega da UFBC, a professora Luciana Ferrara, participou. Então, hoje a viela, ela funciona mesmo como uma horta urbana, ela tem essa função aí de infiltração, né, das águas de chuva, e a comunidade realmente se apropriou ali daquele espaço e faz uma manutenção e uma preservação constantes ali, né? Então, é um modelo, assim, de como era, de como ficou e de como a gente tem soluções que podem ser adaptadas, né, a cada caso. Pensando ainda nos assentamentos precários, é evidente que a gente tem que suprir essas localidades de saneamento, né? A gente precisa intensificar os processos, né, de urbanização. Hoje se tem um pleno entendimento de que, salvo as situações de risco extremo, o melhor lugar é manter aonde está e proporcionar a condição de saneamento, né? Então, abastecimento contínuo de água, coleta, tratamento de esgoto, faltou aqui a palavra, de lixo, rede básica de drenagem, né? Nada disso exime o poder público da sua responsabilidade de implantar uma rede básica de drenagem, campanhas permanentes de educação, a gestão participativa, fazer com que esse morador se sinta parte da solução e não do problema. Vale para todas as áreas, não somente para os assentamentos precários, né? E a sociedade civil tem um papel fundamental nesse processo. A integração das questões de habitação e saneamento e entendendo sempre esse processo como uma abordagem interdisciplinar. Eu trouxe aqui só mais 2 exemplos, viu, professores? Eu sei que a gente está já no limite do tempo, mas eu pedi para o pessoal dessa empresa Fit and Restore se eles teriam alguns exemplos para passar, para eu apresentar aqui. Depois, quem tiver curiosidade de entrar no site deles, tem um webinar que eles apresentaram recentemente também, onde tem essa apresentação completa. É uma empresa que está trabalhando mundialmente nesse conceito das cidades esponja, que já tem alguns projetos bem-sucedidos implantados e que está cada vez mais atuando aqui no Brasil, já com alguns projetos implantados também, tá?
Então, a gente tem, recentemente a cidade de Wuhan ficou famosa, né, por ter sido onde começou, né, a pandemia do coronavírus, mas essa cidade ela foi recentemente palco de uma grande transformação que aconteceu em um bairro, né, de Wuhan, que passou a ser chamado de ecobairro. Foi um projeto que foi desenvolvido para tratar a questão das águas urbanas, dando o devido protagonismo às águas e às plantas. Foi isso que foi projetado, né? Trabalhando nos 3 eixos, no eixo da água, no eixo da energia e no eixo da biodiversidade. Então, esse projeto ele foi financiado, né, para criar um dos 50 bairros ecológicos pilotos, de uma licitação ali, que foi promovida pelo Ministério do Meio Ambiente da China. Então, foi um projeto de reurbanização total desse bairro, centrado no tema da água e plantas como protagonistas, né, e da economia de energia. Então, nos aspectos da drenagem, o que se buscou foi uma drenagem inteligente, né? Tudo foi baseado num plano diretor, isso é muito importante. Todas essas soluções técnicas, elas têm que estar amparadas por um robusto arranjo institucional que possibilite essa integração, senão a gente fica muito limitado e fica muito focado em ações locais, né? E que acabam não conseguindo ter uma abrangência para o nível da cidade. E esse plano diretor, ele tinha a gestão de água e energia como um papel estruturante, e essencialmente verde, e que acabou garantindo uma valorização geral ali desse bairro, né? É um bairro que tem 50 mil habitantes. Foi trabalhado tanto a drenagem inteligente quanto a questão do reuso, os jardins de chuva, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, de como que isso foi implantado, de como que isso foi estruturado. Então você passa a ter uma cidade onde você tem os caminhos, né, se torna um parque ali de visitação também, e o verde e as águas elas passam a ter um protagonismo. Lembrando que esses jardins eles não estão só retendo e infiltrando, eles estão tratando essa água também. Essa água que muitas vezes vem com poluição difusa, mas muitas vezes vem também com esgoto nesse rio. Talvez não lá, mas os nossos sim. E é possível fazer sistemas integrados de tratamento, começando pelos rios secundários e terciários. É uma questão de espaço, né, para essas medidas que são as wetlands, né, mais para implantar a questão de tratamento, mas também é uma questão de vontade de fazer acontecer, né, de você ter um olhar para isso e ter um plano diretor que planeje isso e então começar a pensar os espaços. Se a gente for pensar em o que a gente tem hoje nas cidades em termos de áreas públicas e institucionais, a gente tem espaços onde é possível atuar de maneira descentralizada e instalar essas medidas de maneira efetiva, né? Então esse é o exemplo. Tem um exemplo também aqui que vem da França, também é um ecoquarteirão, né, no mesmo modelo, é o conceito de cidade esponja, né? Você trata todos os espaços como espaços possíveis para acomodar, tratar e infiltrar as águas de chuva. Então, por exemplo, um pedaço de calçada, dá para fazer ali um canal, né, uma vala de infiltração, e que também é um sistema de tratamento, e colocar esses canais dispersos pela cidade, né? Então, também baseado nos 3 ciclos de água, de energia e de biodiversidade, né? Utilizando bastante o conceito do jardim filtrante, né? Aquele jardim por onde a água de chuva ela é encaminhada dos telhados, dos pavimentos, das ruas, das calçadas, ela passa pelo jardim de chuva e o excedente vai para a rede de drenagem, né? E se conseguiu alcançar ali, para esta localidade, né, para esta microbacia, uma proteção para um período de retorno, aí, um TR de 100 anos, que é o mesmo TR que a gente busca aqui nas nossas cidades e ainda não alcançamos. A gente não tem ainda hoje uma cidade cujas bacias estejam protegidas para TR 100. Usou bastante também o conceito de pavimento permeável, aliado às valas filtrantes. Então, você tem as diversas possibilidades trabalhando em conjunto, né? O nosso tempo aqui é meio curto. Essas soluções da Fita Restore são muito interessantes e vale uma visita lá no site deles, viu? Bom, falando assim, né, estamos falando aqui para um curso de engenharia civil, né, da Univasf, onde entra a engenharia nisso tudo, né? A engenharia ela tem muito a contribuir, existem muitas lacunas, tanto de projeto quanto de pesquisa, né? A principal que eu colocaria hoje aqui em primeiro lugar é a gente ter um monitoramento, porque é a partir do conhecimento que a gente consegue trabalhar então as demais dimensões
desse processo. Então, eu preciso conhecer que rio é esse, que vazão que passa nele, na seca, no tempo de estiagem, no tempo de chuva e no tempo de chuvas extremas, né? E também qual é a qualidade das águas de toda essa bacia. Não adianta monitorar só os grandes rios, a gente precisa monitorar os pequenos córregos. Não adianta só monitorar chuva média mensal, chuva máxima diária. A gente precisa monitorar eventos com intervalo de minutos, né? E isso precisa ser feito de maneira generalizada e de acesso público a essa informação. A partir desses dados de monitoramento quali quantitativo, a gente pode começar a planejar a bacia hidrográfica, replanejar a bacia hidrográfica, né? Com tecnologias de modelagem, as nossas tecnologias hoje de modelagem, chuva, vazão, inundação, elas respondem muito bem a modelos bem calibrados com dados de monitoramento, e a partir daí a gente pode trabalhar os processos metodológicos de concepção e de projeto. Então tem muito campo aqui para pesquisa e para pesquisa, para inovação e para desenvolvimento de novas, né, tecnologias. Tecnologias construtivas, tecnologias para manutenção. A gente sabe que existe um problema de comatação, existem outros problemas, né, de você chegar com uma carga eventualmente maior do que a prevista. Como que é feita a manutenção desses sistemas, né? E se pensar efetivamente em políticas públicas voltadas para soluções sustentáveis, né, pensando todas as dimensões aí dessas soluções. Já finalizando, né, último slide, o que hoje são os principais desafios das regiões metropolitanas? As grandes regiões, onde a gente já tem o problema em níveis extremos, assim, e pouquíssimo espaço e uma qualidade muito, muito comprometida dessas águas. Então, é o momento de se priorizar as ações de remediação. Ter um diagnóstico, ter um projeto integrado, drenagem, saneamento, urbanização. Essas três coisas não podem andar separadas, né? Então, buscar promover essas medidas descentralizadas, baseadas em soluções naturais, como alternativas ou complementações aos sistemas centralizados na bacia e nos cursos d'água. Intensificar as medidas de gestão do território. A gente tem hoje um problema muito grande de ocupação progressiva das nossas áreas de manancial. O controle do déficit habitacional, que as medidas somente punitivas, a gente sabe que elas têm um alcance limitado. Enquanto houver déficit habitacional, vai existir a pressão por ocupar essa cidade que não pode ser regularmente ocupada, né? Porque onde o setor imobiliário tradicional não chega, porque a cidade não é regular, não pode ser regularizada ali, mas o setor informal ele vai chegar ali, né? Então, promover a urbanização desses assentamentos precários e trabalhar a educação e fiscalização em conjunto dessas áreas de manancial, que hoje é um grande problema que a gente tem nas cidades. E a gente vê as cidades de pequeno e médio porte, infelizmente, indo pelo mesmo caminho de ocupar várzea, de retificar rios, de canalizar mangue, de fazer aterro sobre o mar, né, e remover mata ciliar. Então, quais seriam, assim, o que deveria ser prioridade hoje para a gestão das águas urbanas nas cidades que estão em processo de urbanização, cidades de pequeno e médio porte? Trabalhar muito as medidas descentralizadas baseadas em soluções naturais, né? Cuidar desse uso e ocupação do território, preservar essa mata ciliar, preservar essa várzea, no mínimo esses 30 metros de faixa, né? Ter políticas habitacionais que sejam condizentes com a expansão urbana, controlar esse déficit antes dele se tornar mais difícil de ser gerenciado, né? Evitar mesmo, não fazer canalização e retificação. A gente sabe como é que isso termina, isso não é sustentável, né? Então a gente precisa promover cidades que convivam com os rios, né? Não implantar essas vias de fundo de vale, deixa o fundo do vale e implanta a via um pouco mais para cima. Melhor gastar um pouco mais fazendo o movimento de terra para implantar uma via agora, do que depois você ter uma via que está dentro do rio, não é mesmo? Não aterrar essas várzeas, né? E aprender com os erros. Com que erros? Os erros que as grandes regiões metropolitanas já cometeram e hoje estão com problemas gigantescos para tratar, a custos altos e muito limitadas também no que podem fazer. Então eu gosto muito de encerrar com essa figura aqui, que é uma figura muito triste, que é a figura do nosso elevado aqui, do nosso minhocão inundado. Porque a gente aprendeu a fazer enchente até em cima do viaduto. Então, assim, seguir o nosso modelo de urbanização, seguir o modelo de urbanização das grandes metrópoles, não vai dar certo. Existem formas diferentes, formas melhores de se fazer.
Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, acho que conseguimos, né, salvar aí um tempo precioso aí para a gente trabalhar os comentários, as perguntas, e estou à disposição de vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Melissa. A gente fica até sem palavra porque você fala tudo, né? Eu já tinha visto a sua palestra. Quero mais uma vez agradecer e vou passar agora para a Silvia e a gente no final faz esses comentários, vê o que o pessoal também tem para perguntar, para questionar, mas aí agora eu vou passar a palavra para a professora Silvia. Obrigada. Professora Paes. Realmente é uma excelente fala, embora, né, a gente já fique bastante reflexivo, né, diante de tantas coisas ainda que nós temos que fazer para poder ter condições de pensar em evoluir, né, porque, de fato, os problemas que nós temos na área de saneamento como um todo são gravíssimos, interconectados, né, mas que, graças aí à pesquisa, né, e ao esforço de muitos pesquisadores estudiosos, a gente consegue apontar soluções, a gente não fica tão somente vendo as dificuldades, que são muitas, né? No Nordeste, então, aqui a gente tem uma situação ainda mais grave, né? Porque a gente tem uma disponibilidade, de um lado, uma disponibilidade hídrica baixíssima, né? O estado de Pernambuco, aqui, né, ele tem a menor disponibilidade hídrica do Brasil, né? A gente tem 1.300 metros cúbicos por habitante por ano. Então, há uma carência de água e uma necessidade de utilizar a água da chuva como fonte de abastecimento mesmo, né? A gente está aí o projeto 1 milhão de cisternas, né? Que chegou a instalar aí mais de 620 mil cisternas que captam água da chuva, não é? E as pessoas usam para consumo humano, com assim problemas notadamente relevantes em relação à qualidade e à quantidade, né? Uma vez que a gente tem aí, até a data de hoje, choveu 342 milímetros em Petrolina. Quer dizer, é uma média baixíssima. Quer dizer, quando está tudo bem, a gente tem uma média de 500 milímetros de chuva. Mas também não quer dizer que essa baixo índice pluviométrico não cause problemas. Porque isso também reforça a ideia de que essas áreas que devem ser protegidas, né, áreas de base, preservação da mata ciliar, elas não chovem, então vai se ocupando ainda mais fortemente essas áreas e nos períodos de chuvas, né, que são irregulares, né, tanto na parte do território mesmo, mas também na questão do tempo, né, há, sem dúvida nenhuma, problemas dos mais graves, né, desde problemas na ordem patrimonial, como também vidas que se perdem todos os anos, porque já é sabida a questão de quando vai chover. Como eu adorei sua fala aí, da reprodução da questão da Alemanha, né, que o pessoal diz, não vai chover. Vai chover, a gente já sabe. O Rio de Janeiro mesmo é um modelo também bem triste, né, porque aquela região ali de Teresópolis, Petrópolis, Angra, chove bastante, sempre na mesma época, né, e essa questão do planejamento e da previsão, né, desses eventos que podem sim, chegar com muita proximidade, com muita similitude aos eventos reais, acabam ficando de lado, né, à margem. Então, realmente, é essencial esse tipo de diálogo, de compartilhamento de informação, porque, de fato, nós temos uma necessidade, e não é uma necessidade futura, né? A gente ouve muito, o saneamento é a área do futuro. Não é futuro mais. Na verdade, já é até passado a gente ter que implementar soluções. Temos, assim, um problema muito sério com relação ao respeito ao plano diretor. Algumas cidades possuem plano diretor que são constantemente violentados, né, violados, assim, toda a sua... E a ocupação também irregular
não só em função de déficit habitacional, que aí é muito complicado, né, as questões que envolvem miserabilidade, mas eu digo também uma ocupação irregular de condomínios, o pior que tem isso aqui também, né? Grandes condomínios, né, de alto valor econômico, que vão ali, ocupam, constroem algumas unidades e depois fica difícil, né, para o próprio, enfim, própria justiça, o próprio governo mesmo, conseguir destruir aquilo ou reverter aquela situação. Então, temos, assim, problemas de todas as ordens, né, em todas as medidas, e definitivamente nós precisamos, sim, de informação, que é essencial, para que a gente consiga realmente começar a, pelo menos, direcionar quais são as áreas mais críticas, né? Então, a gente tem um déficit também na questão da informação sobre drenagem urbana, como aquela que eu julgo, assim, que tem mais carência mesmo de informação. A gente chega nos municípios para colher informações de rede, que é uma coisa simples, né? E a gente não consegue obter essas informações. Há estudos mesmo que levem à previsão de chuvas, de efeitos, né? De cheias e enchentes. Então, eu fico muito feliz de ver o seu entusiasmo sempre nessa maravilha que é essas áreas de saneamento, que eu sou muito suspeita para falar, mas que bom, viu, estar com você hoje aqui. E eu, assim, reforço o convite de João Pedro, que vocês vêm aqui. É uma área, é um oásis aqui, né, Petrolina e Juazeiro. A gente, graças a Deus, tem o Rio São Francisco que nos salva aqui. Como eu disse, a realidade é muito complicada em relação à disponibilidade hídrica na região. Temos aí o maior perímetro irrigado em atividade no Brasil, né? São mais de 23 mil hectares aí que utilizam, assim, sistemas não muito eficientes de irrigação. Então, aliada à escassez, ainda temos essas questões, né, que passam aí. E reforço o convite de que você venha e de fazermos bastante pesquisa para que nós tenhamos aí o melhor aproveitamento possível do conhecimento que você tem, que não é pouco, e aqui para a nossa região, aplicado aqui para a nossa região também. Muito obrigada, professora Silvia, muito obrigada, professor João Pedro. Olha, eu tô emocionada de estar aqui com vocês hoje. E esse convite, olha, é um compromisso, eu vou, vocês podem chamar, eu quero ir. Eu tô de vontade de conhecer Juazeiro, gente. Eu divulguei entre o pessoal do Comitê de Bacia, tem uma pessoa que é de Petrolina, que falou, mas lá é legal demais. Fiquei com mais vontade ainda, ele começou a falar, falou da formação do Univasf. Olha, quero muito conhecer a Univasf, que é uma universidade prima irmã nossa. Foram criadas na mesma época, né? Com os mesmos princípios, né? Foi uma época em que se planejou essa expansão das federais e foi uma época muito boa para as federais. E a gente é da mesma época, é primo irmão, né? Somos universidades irmãs. Tenho muita vontade. Isso que a Silvinha mencionou sobre a questão da disponibilidade hídrica, ela é um problema gravíssimo na região de vocês, e é ainda mais um motivo para a gente tratar a preservação de recursos hídricos, para garantir a produção de água, né, dentro do aquilo que é possível fazer nesse terreno, nessa região, com esse clima, mas favorecer a máxima produção de água possível, né? O modelo das cisternas eu sempre uso de exemplo. Eu dou uma aula na disciplina de reuso de água de chuva, em que eu mostro o exemplo, cito como foi feito o programa. É um programa muito bem sucedido e é um modelo mesmo a ser valorizado, né? Cada vez mais fortalecido. Bom, gente, só posso agradecer muitíssimo essa oportunidade. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Deixa eu aproveitar e começar agradecendo a todo mundo que participou aqui com a gente. O professor Sérgio Mota tem umas anotações aqui, né? Assim, são coisas, são pontuações que eu gostaria de fazer, até por conta da sua presença, Melissa, e
ver o que é que você pode também contribuir, dizer o que é que a gente vem tentando fazer, né? Na verdade é isso. Acho que todo mundo não tem, sempre existe alguém que quer fazer alguma coisa, né? O exemplo da professora do projeto que você apresentou é belíssimo e mostra o quanto a gente pode fazer. E mostra também que o poder público, né? O poder público ele tem. A gente discute muito isso, eu e o professor Sérgio, a gente conversa muito, o Sérgio é um arquiteto, está aqui com a gente na minha sala. Agradecer a presença do professor Sérgio, né? E de todos os demais que aqui estão, né? Os que se pronunciaram aí no chat. A gente fala muito sobre isso, né? A responsabilidade que o poder público tem com relação a todas as políticas públicas, né? A todos os serviços públicos. A praça é responsabilidade do poder público, né? Assim, a gente, não, mas aí os moradores daquela área devem cuidar da praça. Eles podem cuidar da praça, mas não é obrigação primeira deles, né? O rio, né? Cuidar. A obrigação primeira é do titular do serviço. E o titular do serviço é o poder público, né? É o município, principalmente desse serviço que a gente está falando, que é do saneamento básico, né? Você fala num ponto que é muito interessante, e todos nós temos que entender isso, e talvez a gente tenha que trazer mais isso para dentro da universidade, sabe, Melissa? Eu acho que a gente deixa muito en passant essa coisa do planejamento urbano, sabe? Eu acho que na engenharia civil a gente não comenta muito, porque não é só saneamento, né? A gente fala primeiro do plano diretor. Onde é que a gente vê isso dentro da nossa matriz de engenharia civil, né? Em canto nenhum. Eu acho que, eu sinceramente, eu não sei hoje, e aí isso a gente vai discutir, tem que discutir isso. Mas eu acho que hoje quem fala pontualmente disso deve ser, acho que Silvia, né, a professora Silvia deve falar de plano diretor, ali porque vai falar do plano de saneamento, né? Mas a gente não tem esse entendimento, não só na civil, mas em todas as outras engenharias. Eu não sei se aqui tem alguém da agrícola ambiental, eu também fiz o convite ao pessoal da agrícola ambiental, falei com a coordenadora Thaís também divulgou com os alunos, não sei se tem alguém, mas é muito importante ter essa interação e ter esse entendimento que alguns pontos são primordiais, né? São principais. O plano diretor é essencial para todas essas políticas, né? A política de saneamento, a de habitação, a de mobilidade, a gente não tem nada, sabe assim, somos carentes, não é Juazeiro, né? É o Brasil inteiro. A gente sabe que isso se coloca como falta, como carência no país inteiro. Obviamente que São Paulo, Rio, né, trabalham algumas dessas políticas com mais, eu não vou dizer prioridade, porque eu acho que essa prioridade não existe. Eu acho que, como você falou, né, o nosso princípio é o mesmo aqui. A próxima cheia de inundação vem. Ela vem, que todo mundo sabe. Só que a gente não pode fazer, a gente teoricamente diz que não vai fazer nada. Eu estou dizendo a gente, estou dizendo o poder público, sabe? Eu estou hoje cedido à prefeitura, Melissa. Eu estive secretário de planejamento, aí na virada da gestão, a Secretaria de Planejamento foi extinta, aí você vê planejamento urbano. Imagina uma cidade de 200 mil habitantes, onde você não tem uma Secretaria de Planejamento Urbano, né? É necessário. A gente não... é decisão, né, do poder público, mas é uma coisa necessária para uma cidade como Juazeiro. A gente conseguiu implementar executar o plano de saneamento, criar uma lei. Nós temos uma lei de saneamento. A gente tem todas as propostas de programas e projetos para todas as áreas de saneamento, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduo sólido e drenagem fluvial. Dentro do nosso levantamento, né, na estimativa que a gente fez dentro do plano, né, analisando as ações de curto, médio e longo prazo, chegamos ao montante necessário para que a gente tivesse uma universalização do serviço de saneamento básico, um total para o município, né, de R$ 1,5 bilhão. Isso a gente não consegue de uma hora para outra. O município, não tem município no Brasil que diga que vou investir em São Paulo. Vou dizer São Paulo, diz assim, eu vou investir sozinho ele não tem como. Né? Então, a gente conseguiu levantar tudo isso. Então, veja, o município como Juazeiro precisa de R$ 1,5 bilhões para universalizar o serviço de saneamento. Universalizar tudo, né? Com todas a drenagem, a gente, dentro do levantamento, foi uma empresa que a gente tinha um repasse do Ministério das Cidades,
extinto, falecido Ministério da Cidade, e a gente conseguiu estruturar isso com uma empresa, né? Fazendo esse processo todo, a gente coordenando os trabalhos junto à prefeitura, com os órgãos todos, e a gente verificou que desse 1,5 bilhões, aproximadamente 45% era necessário para a gente fazer a drenagem fluvial do nosso município. Outros 30 e poucos por cento era para esgotamento sanitário, o restante se dividia em resíduo e abastecimento d'água. Abastecimento d'água já bem adiantado, né? A gente tem um abastecimento d'água bem estruturado, vamos dizer assim, eu acho que a gente pode dizer isso, precisa de muita coisa, né, Silvia? Silvia que faz as visitas às nossas áreas do SAI, que o diga, mas é processo, né? Então, de tudo isso que você fala, assim, é muito interessante isso, é muito bom ouvir você falar, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, pelo menos isso, né? E que acontecem outras coisas nos outros locais, nos outros países, nos outros continentes, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. E a gente perceber que a gente precisa fazer essa intervenção, quer seja individual, ali com o nosso grupo de alunos, né? Com o grupo de professores, com o grupo de pesquisa, né? Individualmente ali com os técnicos da prefeitura, com os poucos que existem, né? Porque também não é fácil você trabalhar, você ter a noção que tecnicamente você precisa agir, mas você não tem técnico no município para fazer essa inserção. E não pode acontecer comigo, com você, com Silvia, com a gente que tem a universidade, né, todas as nossas atividades e resolver o problema do município. Então, eu tenho muito esse entendimento, sabe, professoras? E todos que estão nos ouvindo, é muito bom tê-los aqui. Agradecer mais uma vez a todos vocês, né? E vou pedir que Wagner faça os comentários dele também, se ele puder, ele faça essa leitura das perguntas e dos comentários do chat aí. Eu agradeço muito, senão eu posso fazer se ele não estiver muito bem. Agradecer muito a Silvinha. Muito obrigado por ter feito, assim, eu assisti, eu não sabia que vocês conheciam, viu? Vou contar aqui, pessoal, também para vocês saberem. Silvia e Melissa são contemporâneas da época que Silvia morava em São Carlos, fazia mestrado, e Melissa também já estava lá. A gente jogava tênis. Era. Lá na USP, lá no campus da universidade, Bom, então assim, a gente está num projeto, né? A gente aqui está partilhando também um projeto na Universidade de Rondônia, né? Na Universidade Federal de Rondônia. A gente está assistindo aí o professor Sérgio. E eu estive lá com eles, virtualmente também, mês passado. Eu assisti a sua palestra lá, eu lhe conheci lá. Eu vi a sua palestra, eu achei interessantíssimo, porque a gente está vendo esse processo também, e é importante, gente, a gente não vive, para todos nós que estamos aqui, não vivemos sem esta bendita política. É muito importante que a gente preste atenção em tudo que está acontecendo conosco, relacionado ao nosso país e relacionado ao que vai acontecer agora com nossas câmaras de vereadores, com a prefeitura, né? É muito importante a gente verificar tudo que vem sendo feito, tudo que foi feito, tudo que pode ser feito, e o que está sendo proposto. Eu sei que é difícil, a gente está cansado, né? A sociedade, acho que a Melissa falou uma horinha aí do desgaste que gera todos esses problemas, mas é muito importante que a gente perceba tudo isso, né? E a gente só vai perceber essas coisas nesse momento de troca, de conversa e de interação. Então, é muito importante que todos vocês estejam aqui, todos os alunos, todos os professores. Na próxima quarta-feira, o professor Sérgio Mota está colocando aqui, ele vai estar numa apresentação também da Unia. É interessante, depois a gente divulga também, e é interessante que vocês assistam, porque também são irmãs, né? Melissa fala muito isso, nós somos co-irmãs realmente. A Univas foi criada entrou em funcionamento em 2004, e vocês em 2006, né, Melissa? Então, a gente foi a primeira, na verdade, do governo Lula, a gente foi a primeira instituição a entrar em funcionamento. E depois vieram os outros campos, e a UFPC de 2006. Então, somos co-irmãs, né? Realmente, assim, porque foi um período muito, muito profícuo para a educação. Eu acho que ganhamos muito. Então, agradecer muito, muito, muito a você. Eu acho que
Assim, a gente, eu não vi perguntas aqui, mas tem algumas considerações que eu peço a Wagner que ele faça, e se ele quiser também, eu vou deixar isso em aberto para ele. Wagner é nosso coordenador, viu, Melissa? Ele acabou o doutorado aí. Estudou em São Carlos também. A gente tem um monte de gente aqui. Professor Wagner, que é físico também, que não está aqui, mas muita coisa daí. Não sei se foi bom, mas tá bom. Por enquanto. Mas, assim, é uma satisfação muito grande ter todos os meus colegas e uma satisfação muito grande ter você aqui. A gente ganha com a sua participação, com a participação de todos os alunos e todas as pessoas que se fizeram aqui presentes. Muito obrigado. Vamos continuar trocando figurinha, eu acho que vale a pena depois a gente tentar uma outra. Se Deus quiser, isso tudo vai passar e talvez a gente consiga fazer um evento presencial. Né? Vamos fazer algo juntos, vamos ficar de olho nos editais e vamos fazer algo juntos. Vamos sim. Deixa eu fazer só uma pequena observação. Esse 1 bilhão aí, se não tivesse tido essa ocupação irregular aí que a gente, né, e todas essas medidas que vão precisar serem feitas para modificar a situação que hoje nós já temos, talvez não tivesse um custo tão elevado, né? Talvez fosse não, eu até digo, sabe, pessoal, assim, eu falo 1,5 bilhões de reais, né, bilhão de reais, mas o PlanSAB, né, a gente tem uma estimativa de 500 bilhões de reais. O Brasil, o Brasil inteiro, né, são 500 e tantos, né? Claro que isso já mudou, né? Porque também foi 2010, né? 2013, né? O finalzinho dele, mas a implementação era 2010, 2000. Então, assim, a gente tem essa... você podia priorizar, né, Silvia? Priorizar. E assim, não é política, né? Não é política de governo, né? Do meu governo. Não, é uma política pública. Né? Implementada para aquele momento. A bacia, né? A gente tem aqui duas cidades vizinhas que estão em 2 estados diferentes, né? Então, não, imagine, assim, a bacia do São Francisco não é só Bahia, não é só Pernambuco, não é só Goiás. Imagina, a bacia do São Francisco, ela trabalha com 5 entes federados, né? Bahia, Pernambuco, Distrito Federal. Imagine, a bacia corta ainda um pedaço de Brasília, né, do Distrito Federal. Então, todos esses entes, a gente não tem um pacto, né? A gente não tem um pacto de bacia para a bacia de São Francisco. Então, isso é muito importante. Talvez são outras instâncias, né, que a gente vai ter que juntar e trabalhar todo mundo junto. Assim, o plano de saneamento, ele não só se reverte em ações positivas para o município, ele se reveste de funções que são interessantes e fortes e propositivas para a bacia toda. Né? E também assim, a gente diz, e não vai adiantar muito, adianta para o município você ter um controle, um plano, um planejamento do saneamento, mas para a bacia isso é muito pouco quando você não articula com todo mundo, né? Não articula Petrolina e Juazeiro, não articula Casa Nova, que está ali também na frente, não articula Paulo Afonso, que está ali, Paulo Afonso está com as baronesas, né? A gente tem uma área que é de prainha em Paulo Afonso que foi destruída, não existe mais hoje, porque as baronesas tomaram conta. Você não vai mais para tomar o teu banho de São Francisco, né? Então, e já a gente pode acontecer isso com a gente. Né? Então, tem todas essas situações que a gente tem que perceber, que a gente tem que fazer um esforço conjunto, né? Não é um esforço, ele acaba sendo a coisinha da formiguinha, né? Vai lá e faz a sua parte, cada um faz a sua parte, mas tem uma hora que realmente essas formigas vão ter que se juntar. Eu não vou falar em abelha, porque a abelha está muito difícil ultimamente aqui no Vale. A gente está com muito ataque de abelha, então não está dando certo. Então, muito obrigado a vocês. Wagner, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. A gente está junto, vamos atrás de outras contribuições. E, Silvia, um forte abraço para você, meu amor, viu? E muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Eu gostaria aqui de reforçar, né, o agradecimento aí pela apresentação, né, por ter se disponibilizado a contribuir um pouco com a formação dos nossos alunos aqui, né? Ainda mais por se tratar de um tema que é bastante atual, né? A gente tem cada vez mais que discutir esse assunto. Nesse ano a gente teve aí a aprovação do novo marco legal, eu não sei qual vai ser o desdobramento disso na prática, né? Mas é uma discussão também a mais nesse caldeirão todo, né? E o que eu também tenho, porque eu não sou dessa área, né? Eu sou da área de estrutura, de materiais, mas assim, o que eu tenho acompanhado um pouco a respeito desse assunto é que algumas cidades estão fazendo
algumas pequenas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, eu sei que São Paulo hoje está sendo implantado no município, estão sendo implantados jardins de chuva. Eu não sei como é que está esse processo de implantação, mas é uma coisa que eu estava vendo outro dia, né? Eu vejo que uma cidade ou outra está fazendo alguma coisa menor, mas que já existe uma preocupação maior com essa questão, né? Que até então ela sequer era discutida, né? Então hoje acho que a gente está passando a discutir um pouco mais. É interessante a gente trazer para a universidade esse debate, porque a gente precisa formar esses engenheiros, colocar esses engenheiros no mercado com olhar para esse tipo de questão também, né? E aí eu agradeço muito essa apresentação, porque ela realmente trouxe informações aí que foram de grande valia. Eu mesmo aprendi muita coisa aqui hoje, eu tenho certeza que outras pessoas que também não são da área conseguiram aprender. E como essa apresentação ela ficou gravada, né? Então tenho certeza que ela vai alcançar mais pessoas aí nos próximos dias depois que ela for hospedada. Deixa eu agradecer aqui também, Wagner, ao pessoal da Concretize, né, que é a nossa empresa júnior de engenharia civil, Melissa, que está aqui com a gente. Se pronunciou a Tassiane, né, Galdino, acho que os alunos de Silvia, né, que estão por aí também, que vieram participar. Doralice também. O professor Sérgio Mota, a Doralice, é também nossa aluna, né? Mota. A Mariana, o Gerson Salviano, que eu acho que o Gerson é de São Paulo, do IPT de São Paulo, Investigações de Riscos de Desastres Naturais. É colega meu do comitê. Muito obrigado, show de bola. Vamos divulgar para trazer mais gente aqui. Muito obrigado, Gerson, também. Não sei se ele ainda está, mas muito obrigado pela participação e pela vinda. Wagner, agradecer de novo aí, Wagner já fez as colocações, né, Doralice? Doralice perguntou aqui se o termo correto não seria aproveitamento de água de chuva. Isso, eu respondi a ela no chat, está corretíssimo. A gente fala reuso de água de chuva, mas na primeira aula que eu dou, eu falo que não é assim que fala, é aproveitamento. É porque não é reuso, né? É um aproveitamento. Agradecer pelas colocações todas e muito obrigado, viu? Melissa, muito obrigado pela disponibilidade, né? E está marcado o nosso vinho aqui. Vai ser um vinho do Vale, tá bom? Opa! Vai ter que rolar, hein? Eu vou cobrar isso. Bom, até se não tivesse, mas agora com esse vinho, né? Então, vai ter. Quer dizer que essa apresentação vai ficar na nossa página, no curso, tá? No Instagram, vai estar lá a apresentação. Depois Wagner vai dar uma melhorada nela. Ele corta umas coisinhas e vai ficar disponível para a gente ver. Silvia, divulga aí com os alunos também. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Wagner, obrigada. Valeu. Só lembrando, um detalhe, a gente tem umas publicações que a gente quer mandar para vocês, para a biblioteca de vocês, sobre wetlands construídas, que foram desenvolvidas por um grupo de pesquisa aqui da UFBC, onde tem bastante gente lá de São Carlos também, viu, Silvia? E a professora Roseli Benassi disponibilizou uma caixa, né, desses livros para mandar para a biblioteca, que é sobre wetlands construídas. Então, só mandar o endereço para a gente vai mandar para vocês. Eu já pedi aqui e vou te passar, Melissa. Aí a gente vai vendo que vem com a caixa postal, aí a gente já manda eu já vou mandar passar para você encaminhar isso para a gente. Maravilha. Tá isso aí. Obrigada. Então, convidados a vir conhecer também aqui a nossa federal. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Vamos ver se a gente consegue emplacar algo juntos, né? Vamos sim. Eu tenho muita vontade de trabalhar aí, turma. Então venha. Venha-se embora. Como diz aqui, venha-se embora. Será muito bem-vindo. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos e mais uma vez obrigado. Né? Obrigada. Melissa. Tchau. Obrigada, turma. Tchau. Até mais. Tchau, galera. Silvinha, beijo. Te amo. Também, meu amor. Tchau. Tchau.